Santos com força máxima e o Vasco com algumas modificações e sem técnico para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Vamos falar sobre a partida entre Santos e Vasco, a análise completa aqui da partida, os números e tudo que você precisa saber para entender se o Santos tem de fato chance de vencer o Vasco, se o Vasco tem mais chances. Vou trazer toda a análise aqui do histórico, principalmente também de como vem jogando o Santos e Vasco para você entender, e quando você vê o jogo, você vai entender assim, pô, o Luiz falou isso aqui, ó, realmente aconteceu aquilo. Olha só como o Vasco perde algumas coisas aqui, olha como o Santos ganha alguma coisa ali. Então, assim, ó, fica antenado aí no vídeo para você entender tudo sobre Santos e Vasco. Você que é membro do canal Nível Neymar, tá assistindo esse vídeo um dia antes, tá? E a galera, no geral, tá assistindo esse vídeo no dia seguinte, no dia da partida, na quinta-feira. Então, se torne membro aqui no canal. Se você for nível Vila Belmiro, participa do nosso grupo do WhatsApp. Se for membro do canal nível Vila Belmiro, seu comentário é lido nos vídeos aqui sempre. Você comenta, no dia seguinte você vai assistir o próximo vídeo, seu comentário estará lá. Comentário, opinião, pergunta, o que você quiser. E se você for membro do canal nível Neymar, você tem acesso a vídeos como esse um dia antes. Nível Rei Pelé, você tem vídeos exclusivos, vídeo que só esse nível de membros pode assistir, certo? Então torne-se membro para você ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais. Aqui o roteirinho para você não esquecer também, ó. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, comenta e compartilhe. Clica agora no botão do like. Boa, clicou. Agora clica no botão de inscrição. Clicou, né? Agora sim, batemos 20 mil graças a vocês. Vamos bater 30 mil até junho, hein? Quero ver se a gente bate até o meio do ano 30 mil inscritos. Bora lá, rapaziada, ajuda aí, clica no hype. Vamos falar de Santos e Vasco, tá? Principalmente de tudo que os dois times fizeram até o momento na temporada, pra gente entender como joga cada um dos dois times, tá? Num geral, tá? Os dois times têm problemas parecidos e eu vou mostrar para vocês o porquê. O Santos tem uma média de 16 finalizações por jogo. É uma das maiores até agora nesse começo de Campeonato Brasileiro. O Santos é um dos times que mais chuta a gol. E pensando em Paulista também, o Santos manteve essa mesma média. Ou seja, o Santos é um time que chuta muito para o gol, finaliza muito a gol. Isso não quer dizer que finaliza com eficiência, até porque o Santos precisa de uma média de 12 finalizações para fazer um gol. É também uma das piores médias de aproveitamento até agora de todos os times da Série A. Então é um Santos que finaliza muito, cria oportunidades, mas não faz o gol. Isso bate um pouco com o que eu sempre digo, que o Vojvoda, por mais que ele tenha erros e problemas em escalação, em decisões, ele cria o sistema para que o Santos tenha oportunidades. Os jogadores não conseguem fazer o gol. Isso também acontece, tá? Então, como eu sempre digo, o problema não é o Vojvoda que erra tudo e acaba com o desenvolvimento do Santos. O problema não são só os jogadores que também erram tudo que fazem. Então tem erros do Vojvoda que erra em escalações e substituições, mas ele monta os esquemas de acordo com o adversário que o Santos consegue também criar e os jogadores acabam finalizando errado. Isso tudo passa também pelo planejamento da gestão, que planeja muito mal o elenco para esse ano e dá opções muito ruins para o Vojvoda. Então todos eles têm erros, todos, da gestão, do presidente ao banco de reservas do Santos, todos têm problemas e todos têm erros nesse ano. Ninguém passa ileso até agora, tá? Bom, Vasco, tá? O Vasco é pior ainda do que o Santos. O Vasco tem uma média de 20 finalizações por jogo. Só que o Vasco precisa de 31 finalizações para fazer um gol. É mais do que o dobro do que o Santos precisa. Se você reclama do Santos finalizando mal, é que você não viu ainda uma partida do Vasco. O Vasco chuta 20 vezes por jogo e precisa de 50% a mais de chutes para fazer um gol. Ou seja, a cada 3 jogos, o Vasco faz 2 gols nessa média de finalizações, tá? Já o Santos faz um gol por jogo, porque chuta 16 vezes a gol e acaba fazendo um gol a cada 12. Então a gente pode dizer que em 3 jogos é como se o Santos fizesse 3 gols ali, quase isso, tá? Já o Vasco a cada 3 jogos faz 2 gols, então o Santos tem uma média melhor ali também para finalizar e para fazer gols a cada finalização. Então realmente é bem complicado aqui a situação do Vasco em relação a aproveitamento e eficiência, tá? E aí vamos a um paradoxo da partida, tá? Os dois times, tanto o Vasco quanto o Santos, chutam muito a gol. Os dois criam muito, mas os dois também convertem pouco.
Porém, quando a gente fala do sistema defensivo, tá? Os dois times também têm um problema muito grande em relação à defesa. O Santos sofre 7 gols, tá? Em apenas 3 jogos até agora. Sofre 1 gol a cada 4 chutes. Ou seja, todo time que joga contra o Santos precisa de 4 chutes para fazer 1 gol. Entendeu? O Vasco precisa de 30 chutes para fazer 1 gol. Alguma coisa vai bagunçar essa estatística. Porque ou o Vasco vai melhorar muito a sua média de chutes e de gols a cada finalização, ou o Santos vai elevar lá para o alto a sua média de finalizações sofridas para cada gol sofrido. Porque o Santos é um time que dá espaço demais e o time chega e faz o gol no Santos. O Vasco, a mesma coisa. Também sofre 1 gol a cada 7 chutes a gol. O Santos precisa de 12 para fazer 1 gol. Então, realmente, tanto o Santos quanto o Vasco têm defesas muito frágeis e sofrem gols com poucas finalizações, ao mesmo tempo que vão enfrentar um time que precisa de muitos chutes para fazer 1 gol. Então, alguém aqui vai sair dessa curva aí de média, porque ou o Santos vai melhorar a sua média e vai fazer mais gols em menos finalizações, ou o Vasco. Ou então, pode ser 0-0, né? E aí vai ser aquele jogo legal de assistir. Bem legal. Bom, na tendência que a gente pode apontar, de fato, é um jogo muito aberto, com muitas finalizações, com muita chance para os dois lados. Realmente, alguém precisa, de fato, acertar o gol para fazer os seus gols e melhorar essa média e virar a chave, como a gente fala. Ou o Vasco virando a chave agora com a saída do Fernando Diniz, ou o Santos virando a chave de vez para tentar sair dessa fase ruim que se encontra. Bom, o que a gente pode falar é o seguinte, tá? Na minha opinião, diante de todo o cenário, por protestos que a gente tem na Vila Belmiro, por toda a situação do Santos de estar focado muito mais no Campeonato Brasileiro do que o Vasco, então acho que o Santos deve vencer. Acho que o placar ali mais provável seria um 2 ou 3-1 para o Santos, com toda a atmosfera da Vila Belmiro a favor, com o histórico do Santos sendo mandante melhor do que contra o Vasco, por toda a história que foi Santos e Vasco do ano passado, da história do Marcelo Teixeira dizendo que não podia perder do Vasco, fora de casa o Santos perde, na volta, né, jogando em casa, toma 6, então acho que também é um time que está engasgado no torcedor santista, por toda a crise que foi feita aí em relação ao transfer ban, que o Marcelo Teixeira demorou para pagar, dizia que tinha dinheiro em caixa, no final não tinha, antecipou o valor do Souza, no final não antecipou e agora finalmente pagou. Então, por todo esse imbróglio, essa pressão em cima de Teixeira, de Alexandre Matos, né, da eliminação do Paulista, eu acho que o Santos realmente precisa da vitória. A pressão da Vila eu acho que vai fazer efeito a favor do Santos. O Vasco chega sem técnico agora, ainda buscando um novo técnico e também com o foco dividido, né, pensando também em Campeonato Carioca. Vamos falar sobre escalações, tá? Escalação do Santos deve ser a seguinte, tá? Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na direita, Adonis Frias e Luan Pérez na zaga, Escobar na esquerda. E aí, no meio de campo, devemos ter o William Arão e Gabriel Bontempo, tá? O William Arão volante mais pela esquerda, Gabriel Bontempo volante mais à direita. E na ala direita, Gabriel Menino, jogando onde eu acho que ele deve jogar, que é como ala direito, e o Rony na ponta esquerda como um ala esquerdo, também acho que agrega bastante ali pela lateral, inclusive a gente pode ter uma boa aproximação do Rony ali, com bons lançamentos também do próprio Arão. E aí o Neymar como um meia de armação e o Gabigol lá na frente. Eu acho que essa tinha que ter sido a formação também na última partida contra o Novo Horizontino. Acho que o Bontempo pelo meio, o Gabriel Menino na direita, ofereceria opções melhores. Eu teria escalado do mesmo jeito que o Vojvoda escalou. Vendo a partida depois, eu, como sempre digo, a gente não quer estar certo, tá? Eu entendo que eu também teria errado como Vojvoda e acho que essa escalação teria sido melhor. A gente teria a opção também da batida de fora da área do Menino, uma criação com aproximação do Bontempo ali, um volume de jogo pelo meio. Acho que teríamos as mesmas opções de jogo que daria com o Barreal pela direita e o Menino pelo meio, mas com o Bontempo dando mais dinâmica ao meio, mais criatividade, porque o Santos ficou refém de lançamentos diretos ao Neymar. Quando acontecia isso, até acontecia algo durante a partida, mas tirava esse pulo da linha, né, da zaga, do volante armando com um passe direto ao Neymar. Quando não tinha esse passe direto, não tinha uma criação pelo meio, e o Bontempo dessa alternativa. Então,
entendendo aí a situação que foi o jogo, dá pra gente dizer que eu também teria errado na escalação e teria escalado o Barreal na direita e o Menino pelo meio. E essa eu acho que devia ter sido a formação contra o Novo Horizontino, tá? Bom, Vasco. Temos a escalação do Vasco e aí até para comparar, eu trouxe a escalação também que foi contra o Fluminense, tá? Deixa eu só buscar aqui, eu tinha clicado e fechou a escalação. Deixa eu voltar aqui, rapidinho aqui na escalação do Vasco contra o Fluminense. O Vasco tem o jogo de volta ainda, tá? E aí, por isso, acaba tendo essa divisão de foco, né, entre carioca e brasileiro. A escalação que o Vasco entrou, tá, contra o Fluminense é um pouco diferente da que o Vasco deve entrar contra o Santos. O goleiro é o mesmo, Léo Jardim. Aí, na lateral direita, deixa eu só fechar aqui, peraí. Calma aí. Bom, a gente tinha o Puma Rodrigues e o Paulo Henrique, tá? O Puma ele faz lateral esquerda também, né? Então a gente tinha o Puma Rodrigues e o Paulo Henrique. Paulo Henrique, lateral seleção brasileira. Inclusive entrevistei Paulo Henrique lá no jogo da seleção brasileira do Brasil contra o Japão. Foi bem legal, é um cara bem simpático, tá? Agora a gente deve ter Paulo Henrique e Lucas Piton, tá? Que volta ao time. Na zaga devemos ter Saldívia e Robert Renan. A mesma zaga que jogou também contra o Fluminense. No meio, a gente deve ter aqui Barros, Thiago Mendes, Rojas, Andrés Gomes, tá? O time que jogou contra o Fluminense tinha Tietê no time titular, tá? Então um pouquinho diferente. Tinha também o Nuno Moreira. E teve o atacante entrando, né? O Hinestrosa, que deve ser titular contra o Santos. O Hinestrosa que o Santos tentou contratar, né? Então Hinestrosa e Spinelli. E aí muda um pouco, né? Que jogou, na verdade, o Nuno Moreira como titular, que deve ser banco agora poupado aí também, pensando no Campeonato Carioca, tá? Então, a escalação que foi contra o Fluminense teve Tietê, teve Nuno Moreira e teve... Cadê o outro? Puma Rodrigues. Os três saem e entram aí agora na escalação que deve ser contra o Santos. Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Roja, Andrés Gomes, Hinestrosa e Spinelli, tá? Bom, vamos trazer aqui agora a ficha do jogo, tá? Cadê? Aqui, ó. Bom, quarta rodada de Brasileiro, o jogo é na Vila Belmiro, às 7 horas da noite desta quinta-feira, 26 de fevereiro. Só para lembrar vocês, às 6 da tarde, a gente começa aqui a live do jogo, transmitindo o pré-jogo para vocês direto da Vila Belmiro. Às 7 começa o jogo acabando ali perto das 9 horas. Aí vem a coletiva, a gente encerra a live do jogo, abre a live da coletiva do técnico Vojvoda. Acabando a coletiva ali perto de 10 horas mais ou menos, 10 e pouquinho, eu fecho a live da coletiva, começo a produzir o vídeo para vocês de análise tática de como foi a partida entre Santos e Vasco. Como o jogo deve acabar, a coletiva mais ou menos 10 e pouco, esse vídeo de análise deve sair lá pela meia-noite, tá? Para os membros. Então, quem for membro Neymar, assiste o vídeo da análise tática ali perto de meia-noite. Para a galera que não é membro, sai no dia seguinte, ali próxima hora do almoço, tá? O árbitro vai ser o Rafael Rodrigo Klein, assistentes Rafael da Silva Alves e Mayra Mastella Moreira. O VAR será por Rodrigo D'Alonso Ferreira. Certo, o próximo jogo do Santos, depois desse, é só contra o Mirassol, na quinta rodada do Brasileiro, no dia 10 de março, tá? Lá no Maião, em Mirassol, às 9h30 da noite. Então, só na terça-feira, 10 de março, o Santos volta a campo depois desse jogo. Temos aí a data FIFA no meio desse intervalo aí de Santos e Vasco. Então, agora só contra o Mirassol no dia 10 de março, certo? Bom, rapaziada, esse aí foi o vídeo de análise prévia da partida, os números, todas as estatísticas para vocês. Se inscrevam aí no canal, deixem o seu like, tornem-se membro, põe seu comentário aí no vídeo que eu acabo respondendo. Não deve ter vídeo, comentário de membros aqui, porque eu fiz o vídeo, né,
sobre a situação do Zé Vitor e também sobre o transfer ban, e já li o comentário da galera. E logo na sequência que eu postei o vídeo e já comecei a fazer esse para soltar para os membros. Então não temos aqui comentário de ninguém, porque não deu tempo de ninguém comentar ainda. Faz 10 minutos aí que eu postei o vídeo, então não temos ainda comentários nesse vídeo dos membros desse nível Vila Belmiro. Mas nesse vídeo aqui, se a galera comentar, no próximo vídeo, que deve ser uma análise tática, eu trago os comentários da galera, ou então trago no outro, né? Porque aí também vai ficar muito grande, o nível de análise tática normalmente fica grande dos vídeos, né? Mas assim, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o hype, comente sua opinião, seja membro do canal. Batemos 20 mil inscritos, obrigado aí todo mundo, rumo aos 30 mil. Se inscreve aí, não esquece. Um abraço. Ai, Santos, vamos ganhar, pelo amor de Deus. Tchau, tchau.